Sejam muito bem-vindos a IP Bonsai. Eu estou um tempo sem postar vídeo por causa do probleminha que eu tive na mão. Hoje eu quero atualizar para vocês os últimos yamadores que a gente fez. A gente fez os yamadores das 3 camélias e da jasmim. Tá aqui a brotação da camélia. A camélia está brotando muito bem, está indo muito legal. O substrato que a gente utilizou, para lembrar, foi um substrato já pronto de bonsai. Foi os 45% pedrisco, 45% caqueira e aqueles 10% de casca de arroz queimada. A camélia realmente está... Essa camélia aqui, que é a maior, demonstrou uma saúde muito absurda, uma ótima cicatrização. Eu vou mostrar para vocês o detalhe dessa cicatriz aqui. Fechou muito, tá um detalhamento de cicatriz muito legal. Realmente eu fiquei bem surpreso com a cicatrização dessa espécie. Falta alguns detalhes aí de aramação. Nessa planta aqui eu até já fiz uma poda razoável, mas foi uma poda só um pouquinho, só para controlar essa parte de cima e ela jogar um pouquinho mais de hormônio para baixo aqui. Tirei a auxina lá de cima e trouxe para cá, tanto que já tem brotação aqui. Eu ganhei essa brotação aqui também. A jasmim aqui do lado, ela já iniciou a brotação, tá bem legal. Vou mostrar um pouquinho tudo mais perto para vocês. Ó, a brotação que saiu aqui embaixo na camélia. Essa brotação aqui é bem importante pra gente. Essa outra brotação aqui, ó, mais uma brotação aqui embaixo, que eu achei bem interessante, que apareceu recentemente. Vou estar utilizando também. Falta detalhar alguns cortes ainda, né? Para melhorar e ter uma cicatrização melhor. Aqui já dá para vir detalhar, aqui é um lugar que eu até não passei pasta de cicatrização. Tem muito a melhorar aqui. Aqui eu tenho a jasmim. Foi a que mais brotou. A planta que já floresceu aqui. E por esse motivo, um dos motivos que eu acredito que o substrato foi muito acertado, tá colocando substrato pronto já de bonsai, não ter colocado na areia, como eu fiz com o podocarpus ou até mesmo com a bigacerola. A planta com uma base bem legal, vai ser bem interessante de trabalhar. Já tem algumas coisas para selecionar, observe esse ponto aqui, onde está nascendo 2 galhos nessa lateral, 2 nesse aqui. Aqui ó, tem que fazer a seleção, já para a planta nem gastar tanta energia em galhos que não é necessário. Aqui a gente tem aquela camélia bem grossa. Essa aqui foi a que a gente mais agrediu as raízes. Fala a ideia de corte aí, Jordão. Agora tem 2 troncos aqui, ó. Pensar em cortar ela por aqui assim, já vai ganhar movimento e cortar ela por aqui também. A outra já selada também. Olhar as raízes aqui, ó. Tudo que foi cortado. Dizer também, tudo seladinho. Selamos toda a planta. Tudo a gente usou a pastinha cicatrizante aí. Então ela teve menos brotação, mas brotou muito bem. Eu já fiz um corte aqui para dar uma reduzida nessa energia e ela começar a ter uma brotação inferior um pouco melhor. Mas também tá brotando, tá bem legal essa aqui. Uma base bem interessante, bem legal essa planta aqui mesmo. Aqui tem aquela primeira camélia que a gente fez do transplante. Ela brotou muito bem, também precisa de uma seleção agora. Essa seleção eu vou fazer no final desse inverno, no início da primavera eu faço a seleção e a planta vai ficar show de bola. Também falta fazer esse detalhamento aqui, para incentivar essa cicatrização e ver se eu vou fazer mais algum corte. Pode observar que a planta está com bastante saúde, com bastante brotaçãozinha aparecendo aqui, ó. As gemas axilares já estão inchadinhas aqui do lado. Se eu fizesse uma desfolha aqui já viria a brotação, mas vou deixar isso aqui para fazer realmente no final do inverno. Substrato aqui se mostrou eficiente. Foi um substrato que eu utilizei ali em torno de 45% caqueira, 45% pedrisco e o resto casca de arroz carbonizada. Se mostrou um substrato bem eficiente. Tá aqui o resultado para vocês. São 3 camélias que brotaram de uma forma excelente. A jasmim então nem se fala, ela brotou muito, tá, para um yamadori. E a jasmim foi uma das plantas que eu mais castiguei raiz. Realmente cortei muita raiz grossa da jasmim, ela tinha muito mais raiz que as outras. Era uma planta muito mais alta, até mesmo mais alta que essa camélia aqui. A jasmim realmente era uma planta muito grande. Não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo aí. E a planta se recuperou de forma excelente. Vocês conseguem observar aqui
a floração. Uma flor muito cheirosa, bem interessante. Encontramos a fórmula do sucesso para Yamadori? Não encontramos a fórmula do sucesso do substrato para fazer Yamadori, não. Mas abre a mente de vocês para testar novas possibilidades, para tentar de forma diferente. Muitas vezes a areia aí pode vir estar contaminada com nematóide, com outras coisas, gerar muita umidade. Então essa é uma nova possibilidade para ser testada. Funcionou nessas duas espécies aqui que a gente tirou. Funcionou tanto na camélia quanto na jasmim, como vocês podem observar aqui. Mas realmente não é a fórmula do sucesso. Mas como eu comentei, abre a mente para testar novas possibilidades. Yamadori é um tanto quanto complicado dizer que isso aqui deu certo, que aquele outro deu certo, porque varia muito, né? Varia muito de onde você está, como é o seu clima, como que é o microclima, como a planta estava de saúde, como a planta estava de vigor, se essa planta tinha muita energia guardada, muita energia acumulada, ela conseguiu guardar os nutrientes em outras épocas do ano ali, não usou muito, então ela se recuperou bem, se recuperou menos. Se você tirou muita raiz fina, se não tinha muita raiz fina quando você fez, ali acabou degradando um pouco as raízes e perdeu um pouco de raiz. Se vocês observar, uma das camélias teve um resultado pior em brotação, por quê? Porque a gente tirou muita raiz grossa e ficou pouquíssima raiz fina. Então nesse caso ali, talvez eu teria que mudar um pouquinho o substrato. Em vez de utilizar basicamente 50-50, talvez se utilizassem uns 60%, 70% de pedrisco, ou até mais, tá? Talvez aí um 80%, 90% de pedrisco ali também seria muito interessante, mas esses novos testes eu tenho que fazer. Como eu comentei, abre a mente e a gente pode testar novas possibilidades. E eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem a experiência de vocês aqui nos comentários. Mesmo no futuro, vocês ir testando, trazer para esse vídeo para outras pessoas que acompanham o canal aqui. Se você gosta do canal, deixa o like, deixe já o seu comentário. Esse comentário vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, torna o conteúdo muito mais relevante para o YouTube, então ele vai entregar para muito mais pessoas. Eu vou deixar o vídeo aí da camélia, o vídeo do primeiro Yamadori que eu fiz dessas plantas, para quem quiser acompanhar do zero, eu vou deixar aqui do ladinho. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.